Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, maravilha é estar em mais uma madrugada com Cristo. Não sei que hora você vai estar ouvindo este áudio ou vendo este vídeo, mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus lhe ama grandemente. Hoje, dia 13 de outubro de 2025, como Jesus Cristo é mencionado em cada livro do Novo Testamento. Hoje falaremos sobre a visão geral sobre o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos narra a história, o ministério de Jesus Cristo, desde seu batismo por João Batista até a sua ascensão. A obra concentra-se particularmente na última semana de sua vinda, do capítulo 11 a 16. A viagem até Jerusalém. Sua história rápida retrata Jesus como um homem de ação heróica. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso versículo de ouro diz assim: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Também, pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. Que coisa, né? No primeiro, Jesus se coloca como servo ou o servo sofredor, disposto a dar sua vida e disposto a servir para resgatar o homem. E no segundo, ele mostra que o homem ele precisa tomar uma posição na sua vida e na sua mente. Por quê? Porque ele pode não deixar ser salvo. Ele pode se perder. Ele pode não deixar ser resgatado. E por causa da sua teimosia, da sua desobediência, do seu envolvimento com o pecado, ele pode perder a sua alma. É triste demais. Nossa Verdade Inquestionável diz assim: um tema importante de Marcos é o segredo messiânico. Jesus pede silêncio sobre sua identidade messiânica, algumas vezes após fazer alguns milagres. Além de esconder sua mensagem com parábola, os discípulos também não conseguem entender as implicações dos milagres de Jesus Cristo. Todos os 4 evangelhos canônicos são anônimos, mas a tradição cristã primitiva identifica o autor deste evangelho como Marcos, o evangelista, de quem se diz ter baseado este trabalho sobre o testemunho de Pedro. Alguns estudiosos modernos consideram essa tradição essencialmente crível, enquanto que outros a põem em xeque-mate. No entanto, mesmo os estudiosos que duvidam da autoria de Marcos reconhecem que muito do material deste evangelho remonta a um longo caminho, representando informações importantes sobre o Jesus histórico. Por isso, o evangelho de Marcos é muitas vezes considerado a fonte primária de informações sobre o ministério de Jesus Cristo. Diz assim no nosso destaque: pois todo o mundo será salgado com fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. Marcos capítulo 9, verso 49. Depois nós vamos entender esse processo. Nossa leitura do assunto diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre Jesus. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo.
E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Bendito seja o nome do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E Jesus disse: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Marcos capítulo 1, verso 1, 9 a 15, 17, 18 e 22. Bendito seja Deus. Muito bem, o Evangelho segundo Marcos, em grego, é katá, makov, evangeliove, que transliterado para nós é Evangelion, katá, marcon, ou seja, é o segundo livro do Novo Testamento, sendo o evangelho mais curto da Bíblia cristã, com apenas 16 capítulos. Ele conta a história de Jesus de Nazaré, é considerado pelos eruditos um dos 3 evangelhos sinópticos. De acordo com a tradição, Marcos foi pensado para ser epítono ou epítome, o que representaria sua atual posição na Bíblia, como um resumo de Mateus e Lucas. No entanto, a maioria dos estudiosos contemporâneos consideram essa obra como a mais antiga dos evangelhos canônicos, uma posição conhecida como prioridade de Marcos, embora a obra contenha 31 versículos relativos a outros milagres não relatados nos outros evangelhos. Olha que coisa, né? Aqui da onde às vezes a pessoa não presta atenção ao ler por ler. É muito bom que a gente leia, examine, porque Jesus diz: examinai as Escrituras. Jesus fala de algo que toda pessoa deve fazer em relação ao seu evangelho. Por quê? É um evangelho que traz revelações, mistérios, desvenda as situações do Velho Testamento e mostra o cumprimento das promessas de Deus. Os evangelhos, eles apontam para o Jesus anterior a Gênesis. E, ao mesmo tempo, eles esclarecem coisas que nós jamais pensaríamos que seria daquela forma. Então, é muito, muito bom que examinemos as Escrituras, porque nela contém o poder de Deus, né? O Evangelho segundo Marcos. Quem era Marcos? Em Atos 12, 12, ficamos sabendo que o nome completo de Marcos era João Marcos. Embora Marcos não fosse um apóstolo, ele serviu como companheiro e missionário junto com Paulo. Ver Atos dos Apóstolos 12, verso 25. Ele também serviu como apóstolo, com o apóstolo Pedro, provavelmente em Roma. 1 Pedro 5,13. Marcos aprendeu as coisas que escreveu em seu evangelho, principalmente com Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. Para quem Marcos estava escrevendo? Ao contrário de Mateus, Marcos faz poucas referências a conceito e escritura do Velho Testamento. Ele é mais cuidadoso ao explicar a língua e costume judaico. Pode ver em Marcos capítulo 5, 41, 7, 2 a 4 e também o versículo 34. Por esses motivos e com as viagens missionárias de Marcos, o puseram em contato com muitos gentios ou os não-judeus.
seu evangelho parece ter sido escrito principalmente para os gentios. Bendito seja Deus, enquanto que Mateus escreve o seu evangelho para os judeus. Muito bem. Principais características da figura de Jesus em Marcos. Primeiro, ele é o Messias, o servo sofredor. Ao contrário de um Messias triunfante, Marcos mostra Jesus como o Messias que sofre e morre pelos outros, como evidenciado pela confissão do centurião romano em sua morte, dizendo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Olha que maravilha, né? Também poder e compaixão. Jesus demonstra autoridade sobre demônios, doenças, natureza e morte, curando os enfermos e expulsando os espíritos malignos. No entanto, seus feitos são marcados por compaixão pelos que sofrem. Também seus ensinamentos e proposta da vida. Marcos mostra que Jesus ensina sobre o reino de Deus e mostra um caminho de vida fraterna e solidária. Seu projeto, que é um convite à conversão, gera oposição das autoridades, levando ao sacrifício, o chamado ao discipulado. O Evangelho desafia o leitor a se tornar um discípulo, continuando a atividade de Jesus no mundo, através da prática da justiça e da paz. A ressurreição de Jesus é a prova de que a vida vence a morte e que seu projeto continua vivo. Jesus é o único que, mencionado nos livros de história, não foi forjado a sua morte e não foi forjado a sua ressurreição. Jesus é o único que tem testemunhas tanto da sua morte, é histórica, o nosso próprio calendário tem o antes e o depois de Jesus, né? Nosso calendário que nós hoje usamos é aquele que vem depois de Jesus. E mostra também que Jesus ressuscitou, porque diferente dos outros que têm o pó em algum lugar, tem os seus ossos em algum lugar, o túmulo de Jesus está vazio. Então ele está vivo. E foi mais de 500 pessoas que estavam vendo ele subir aos céus e acompanharam os seus dias que ele passou na terra após a sua ressurreição. Outra coisa, a ênfase da morte e da ressurreição. O Evangelho de Marcos estrutura a história para enfatizar a paixão, morte e ressurreição de Jesus, apresentando-os como ponto culminante de seu ministério e a base da fé cristã. Olha que coisa, né? Então, ele enfatiza a sua paixão, morte e ressurreição. Por que paixão? Porque para passar pelo que Jesus passou, só uma pessoa que tivesse a sua vida voltado a um projeto de amor, de restauração, de salvação, de libertação, podia passar pelo que Jesus passou. Podia enfrentar o que Jesus enfrentou, sendo justo, sendo puro, sendo filho do Deus Altíssimo, sendo do agrado do Pai. Diferente dos outros deuses, foram criados pelas filosofias, pelos pensamentos humanos, enfim, foram criados de pedra, inventado uma história. Inventam história. É engraçado que a história dos deuses que estão aí, ou das imagens que as pessoas adoram, parece que é a mesma. A maioria tem um pescador no meio. Dizem que pescador ele é famoso na mentira, mas parece que as pessoas preferem acreditar numa pseudo-história do que compreender o caso da salvação vindo por Jesus. A prova do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo é cabal.
diferente da vida dessas outras personagens que as pessoas criaram. E basearam-se em quê? Na história dos discípulos de Jesus, o que é mais vergonhoso, porque eles não estão aqui para dizer o mesmo que eles disseram. Pedro não aceitou ser adorado, Paulo não aceitou ser adorado, Barnabé não aceitou ser adorado. Então, se eles não aceitaram curando, como Pedro, que curava com a sua própria sombra, como é que depois de morto eles vão aceitar ser adorado? Não tem lógica. Né? E como Pedro não tem base histórica para Pedro estar vivo. A outra questão que remete a uma situação muito difícil é porque não tem nada narrado nas Escrituras que mostre os discípulos aceitando a adoração, ou, ou vivendo, ou mostrando alguma caricatura, porque naquela época já se fazia desenhos das pessoas. Não tinha foto, mas tinha desenhistas. E não tem uma a respeito desse histórico dos discípulos aceitarem alguém adorando eles de joelhos dobrados diante deles. Né? E a história é muito clara. Quando você vai para o histórico da existência dos apóstolos, o ato dos apóstolos fecha a história e não deixa nenhum dos apóstolos chamando as pessoas para orarem a eles ou em nome deles. Mas pelo contrário, eles enfatizam orar em nome de Jesus, batizarem-se em nome de Jesus. A coisa é bem diferente do que está acontecendo hoje. Muito bem, temos mais uma coisa para a nossa vida aqui. Diz assim: pois todo mundo será salgado com fogo e todo sacrifício será salgado com sal. Marcos capítulo 4, capítulo 9, verso 49. Por que tocar neste assunto? Por que falarmos deste assunto? Primeiro, porque nós estamos numa visão geral do livro. Nós ainda não estamos tendo um assunto específico. Assim como nós falamos sobre Mateus e destacamos os ensinamentos de Jesus, quando estivermos amanhã falando sobre o Evangelho de Marcos no sentido interno, nós vamos estar expondo algo sobre Jesus que Marcos fez questão de relatar, como Mateus fez questão de relatar o Jesus mestre. Marcos está apontando para o Jesus servo, né? E também apontando para um Jesus histórico, um Jesus heróico, um Jesus maravilhoso, né? Alguém fora de qualquer conceito da vida. Então, vamos lá. Fogo como purificação. O fogo é um símbolo de purificação e prova. Assim como o fogo refina o metal e o metal preserva o sacrifício. O cristão é provado para ser purificado de sua corrupção e pecado. No antigo tempo e ainda hoje, em alguns lugares, as pessoas pegam um animal, né? Elas caçam o animal, elas caçavam o animal, elas tiravam os filezinhos do animal, porque quando elas estavam distantes de situações, eles não podiam ter sal, não podiam carregar sal, não podiam carregar muita coisa. Elas pegavam o animal, cortavam e penduravam ou numa corda ou penduravam nos galhos das árvores para secar no sol. Aquele calor do sol fazia aquela carne ficar bem durinha, bem sequinha e protegia, aquela força do calor protegia. Outras pegavam a carne e assavam e metiam na farinha. E ela era conservada por muito tempo. E a outra situação é o sal puro, quando a pessoa pega o sal e envolve a carne, seja do qualquer carne, no peixe também, e envolve no sal
e com isso preserva. Então, o sal, ele serve como preservação também, mas ele serve como uma purificação. Por quê? Porque com o sal impede a ação dos insetos. Só não impede quando a pessoa expõe aquela comida à água, ou deixa aquilo exposto no sereno. Mas se ela estiver bem conservadinha e sequinha pelo sal, ela se conserva por muito tempo, às vezes até por ano. Então, quando a gente olha essa situação aqui, da questão da prova, ou do fogo como um símbolo de purificação, prova que a história é verídica. Mas em que isso tem a ver com a vida humana? É por isso que nós vamos entender o porquê Jesus falou isso para Marcos escrever. Porque Marcos fez questão de escrever isso que a gente não percebe ter em nenhum dos outros evangelhos. Ele diz: pois todo mundo será salgado com fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. Então, Deus está mostrando que em algum momento na vida da gente, a gente passa pelo processo de ser salgado ou de ser preservado através do fogo. E esse fogo nós vamos ver mais adiante. Sal como agente de preservação e sabor. O sal, na cultura antiga, ele era usado para preservar e dar sabor aos alimentos. No contexto bíblico, o sal representa a santidade e a coerência que um cristão deve ter em sua vida, em contraste com a mentalidade do mundo. Por que preservar? Porque se eu tenho a palavra, Jesus já disse: "Vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado." Ele disse: eu não vou vos deixar órfão, mas mandarei outro Consolador para que esteja convosco. Ele estará convosco, habitará em vós. E ainda diz mais: e ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho falado. Lembrar é preservar. Quando eu lembro, eu preservo as memórias. Então, quando eu lembro da doutrina de Cristo, da palavra de Cristo, do amor de Cristo, da bondade de Cristo, da graça de Cristo, e preservo isso no meu coração, eu tenho a chance de manter a minha vida mais perto de Deus, mais perto da vontade de Deus. E isso todos nós podemos ter. Então, quando nós salgamos a nossa vida com a palavra de Deus, nós estamos preservando em nós as qualidades divinas, preservando em nós a graça divina, preservando em nós a ação divina, quando nós estamos colocando a nossa vida à disposição da vontade de Deus. Então, o sal é como agente de preservação e sabor. Todos serão provados. O versículo enfatiza que todas as pessoas passarão pelo processo da purificação, sejam eles salvos ou não. A provação é um processo de purificação que refina a fé e a torna genuína. Vamos imaginar a seguinte coisa: nós, como pessoas vivas, diferente das ações nas coisas mortas, nós não temos o processo da morte humana para poder ter a vida. Nós temos primeiro o processo da morte do pecado em nossa vida, para que haja em nós uma nova vida em Cristo. Aí a palavra diz que nós precisamos nascer de novo. Para nascer de novo, nós temos que morrer. Mas morrer para quem? Morrer para o pecado, morrer para toda sorte de coisas que ofendem a santidade de Deus. Morrer para a iniquidade, morrer para qualquer coisa que seja engodo, engano, mentira, que seja coisas erradas contra Deus. Então, quando fala da provação, aí a palavra provação
não está ligado à morte, mas ele está ligado a situações que nós vamos passar, ou temos que passar, para que nossa vida amadureça. Assim como uma árvore que cresce e tem que levar suas raízes em busca das águas, e até mesmo levar suas raízes para erradicar ou fortalecer ou manter aquela árvore diante da ventania, diante do verão. Quando chega o verão, quando as raízes estão profundas, elas vão buscar e manter bebendo água lá no fundo, enquanto que as raízes perpendiculares, logo em cima, elas não estarão tão úmidas, mas por causa das raízes profundas, elas se mantêm vivas e ajudam na preservação da árvore. Assim somos nós. As lutas, o processo que nós passamos, como disse Jesus, felizes são vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim fizeram com os profetas e fizeram com ele. Então, a aprovação, ela serve como um antídoto para nos manter sempre bem com Deus. Mesmo que as pessoas nos odeiem, mesmo que as pessoas nos persigam, mesmo que as pessoas nos reprovem, mesmo que as pessoas não gostem da gente, né, que queiram nos matar, a passar pela aprovação pode nos levar ao sucesso. Veja que Jesus passou, logo que ele sai da água de batizado para o símbolo de subjugar o pecado que não era dele, mas como ele era humano, ele estava numa carne humana, ele tinha que passar pelo processo do ser humano, humilhar a carne para que a carne pudesse se submeter ao domínio do Espírito. Logo que ele levanta das águas, quem desce sobre ele? O Espírito Santo. Porque Pedro fala desse processo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e chegue o tempo do refrigério pela presença do Espírito Santo. Então há um processo em nossa vida. Jesus, então, é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Para que Satanás tivesse a condição de fazer com Jesus o que fez com Eva e com Adão. Só que Eva e Adão estavam no jardim e Jesus estava no deserto. Estava 40 dias sem comer. E isso era um processo muito difícil para quem passava. Estar sem comida no deserto é praticamente se expor à morte. Mas diz a Bíblia que Satanás tentou Jesus em todas as maneiras para levar Jesus a pecar e desistir do processo que ele ia passar para seguir o próprio diabo. Ora, se a tentação de Satanás hoje fosse direcionada a nós, a maioria de nós não preservaria a vida, não suportaria. É por isso que diz que vale o homem ganhar a vida toda ou todas as coisas e perder sua alma, o mundo todo e perder sua alma. Porque muitos de nós somos levados a ter na nossa vida o desejo de possuir carros, casas, fazendas, negócios, e não importa quanto isso custe, até muitos vendem a própria alma para conseguir recursos, não só para pagar suas dívidas, mas para gozar, para se divertir, para ir às festas, para possuir, para comprar as mansões. Nós temos aí casos, agora, né, recente do INSS, onde aqui nós vemos pessoas que roubaram de um necessitado, de pessoas pobres. Para quê? Para usufruir disso como um exponente de vitória, de sucesso, mas, na verdade, estão lesando alguém para poder usar o seu dinheiro. E isso é vergonhoso, quando o homem se submete a enganar outro, a roubar o outro, a levar o outro à miséria para usufruir de sua
própria carne, da sua própria força, do seu recurso, daquilo que poderia comprar o seu remédio, que poderia comprar o seu alimento. Então Jesus passa pelo processo da tentação e nós passamos pelo processo da aprovação. Mas se formos aprovados, nós teremos tido como mais que vencedores. Diz aqui, a aprovação é um processo de purificação que refina a fé e a torna genuína. O sacrifício vivo, em Marcos 9,49, a alusão do sacrifício sendo temperado com sal. É um convite para que o cristão se apresente como um sacrifício vivo, abandonando a conformidade com o mundo e buscando a transformação da renovação da sua mente. Não mais uma mente subjugada ao erro, ao pecado, ao desejo de vingança, à maldade, ao roubo. Tanto é que João Batista gritava, ele falava para os soldados que vinham a ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Antes vocês devem se conformar com o vosso soldo. Que naquela época os guardas, eles tinham quase que o poder de juiz, como hoje muitos se acham com o poder de juiz. Vão lá, julgam, batem, oprimem as pessoas e às vezes até matam. Nem levam para a delegacia. Não são todos, graças a Deus, que existem muitos bons soldados. Mas naquela época existia essa mesma situação, principalmente porque os soldados romanos, eles tinham ódio dos judeus. Então eles não queriam nem saber. Quanto mais eles humilhassem o judeu, e se o judeu fosse se queixar lá na corte, não seria ouvido, não seria atendido, porque valia mais a palavra do soldado do que, aliás, valia a palavra do soldado em decorrência da palavra do judeu. Então o judeu seria condenado e morto por uma palavra mentirosa do soldado, enquanto que a Bíblia diz que nós não podemos seguir a mentira, nem falar a mentira, porque quem vive a mentira é do diabo, mas falar a verdade e viver a verdade, porque Cristo é a verdade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, estamos mais uma vez diante da Tua face e Te adoramos no fundo do nosso coração. O Senhor é um Deus de perfeição, um Deus lindo, um Deus glorioso, um Deus puro, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus compromissado, um Deus firme, Deus decisivo, Deus que jamais comete injustiça, jamais faz qualquer coisa para se prevalecer contra o ser humano, uma vez que o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor não precisa de nada do ser humano. Tudo o que o Senhor propõe ao ser humano fazer será bom para ele mesmo, será bom para a sua história, para a sua família, será bom para a sua santidade, será bom para a sua purificação. Tudo que o Senhor dá ao homem é justamente para o preservar, para ajudar ele a vencer suas batalhas e as suas angústias. Então, Deus, nós temos que te agradecer. Agradecer por quanto o Senhor se preocupa conosco. O Senhor se preocupa com o nosso caráter. O Senhor se preocupa com a nossa palavra. O Senhor se preocupa com as nossas decisões. O Senhor se preocupa até mesmo mostrando que o homem tem que ter competência ao erguer seu lar sobre a rocha, para que ele não venha, Senhor, ver o seu lar cair nas primeiras chuvas, nas primeiras tentações, nos primeiros problemas. O Senhor, diferente de todos, o Senhor não precisa de nada do homem. Nada do homem te enriquece. Nada do homem te faz mais justo, nada do homem te santifica, nada do homem te modela o caráter, nada do homem te enriquece ou te faz um grande maior do que tu és. Não, Senhor. O que o Senhor permite ao homem é o privilégio de te conhecer através da tua palavra. É o privilégio de se arrepender e seguir o caminho que o Senhor apontou. O Senhor, diferente de Adão,
que não soube se comportar diante do seu jardim e permitiu o pecado na sua vida, o Senhor nunca se contaminou, nem o teu filho se contaminou. O Senhor é um Deus santo, santo, santo. Ou seja, Pai Santo, Filho Santo e Espírito Santo. Então o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Deus, é o nosso guia, é o nosso perdoador, é aquele que contempla a nossa vida espiritual e que vê em nós um potencial corpo para alcançar a graça, a misericórdia e a vida do teu Espírito Santo para nos ajudar a ser feliz, para nos ajudar a nos purificar, para nos ajudar a nos modelar nosso caráter, nossa personalidade, nos ajudar com os nossos temperamentos, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes errôneas, para nos ajudar a vencer os maus desejos, os maus pensamentos, os maus juízos, para nos ajudar, Senhor, a sermos cada vez melhor, justamente para abençoar a nossa vida e subjugar o pecado e trazer sobre nós não uma cortina, mas sim, Senhor, uma unção, uma graça, uma vitória permanente com a presença do teu poderoso Espírito Santo. Então, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu te peço em favor de todos os meus irmãos, de todos que escutam esta oração, de todos que participam, de todos que oram, de todos que clamam, de todos que dizem amém e que buscam a tua face como eu estou buscando nesta madrugada, em prol dos meus irmãos, dos meus filhos, das minhas filhas, da minha família, dos meus familiares, dos meus primos, sobrinhos, dos meus irmãos e tios irmãos, enfim, Senhor. E eu te peço pela mãe das pessoas, eu te peço pelos avós, já que eu não tenho mais mãe nem pai, mas eu te peço pela mãe e pelos avós das pessoas, por quem tem neto, e por aqueles, Senhor, que estão inconsoláveis, porque perderam alguém da sua vida. O Senhor é um Deus que não substitui, mas é um Deus que consola, que conforta, que ajuda na compreensão da nova existência. Porque quando alguém vai da nossa vida, Senhor, começa outro período, e um período onde a gente vai aprender a viver sem, mas viver, porque nós não nascemos grudados em ninguém, diferente de Jacó, que manteve grudado no seu irmão. Nós nascemos, Senhor, com a oportunidade de tomar decisões, de sermos livres, de cantarmos, de sorrirmos, de aprendermos, de nos esforçarmos e de sermos verdadeiros batalhadores, soldados, guerreiros, verdadeiros vencedores. A tua palavra diz mais do que vencedores. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora apresentar a minha nação brasileira, os estados brasileiros, os municípios brasileiros, Senhor, os bairros e toda a existência do nosso Brasil, no mais profundo das selvas, mais lugares mais longínquos desta vida, mais inóspito desta vida, nós, Senhor, te pedimos que o Senhor visite cada recanto, as tribos, as pessoas que vivem dentro das matas, ou que vivem, Senhor, longe do poder, Senhor, da política, do alcance público. Eu te clamo nesta hora, para que o Senhor tenha misericórdia das famílias, para que o Senhor tenha compaixão dos que estão sofrendo, dos que estão doentes, dos que estão amedrontados, dos que estão, Senhor, sendo perseguidos, feridos, machucados, dos que estão oprimidos, dos que estão na mão dos bandidos, dos marginais, na mão dos falsos juízes, dos falsos advogados, e que estão sofrendo por causa de uma culpa que não fizeram, que não cometeram, estão padecendo necessidades, estão aflitas, estão passando fome, estão desempregados, meu Pai. E agora nós estamos vendo uma política de arroxo e que leva muito mais gente ao desemprego, e pessoas que estão perdendo as suas casas, sendo tirados, Senhor, pela força
de uma mentira, de um engodo que não pertenceu a eles, mas eles estão no poder, meu Pai, estão arrancando as pessoas, cortando os seus cercados, derrubando as suas casas, tomando os seus terrenos, Pai, que muitos deles foram conseguidos legalmente com apoio de governos anteriores. Mas, Pai, eu te clamo nesta hora, para que o Senhor veja o sangue derramado, as pessoas que estão matando, sendo mortas, estão se suicidando, os agricultores que já são mais de 25, Pai, nesse país, que se suicidaram porque estão sem condições de pagamento, porque foram lesados, porque foram impedidos por essa política de arroxo, Pai. Mas eu te clamo nesta hora pelo meu país, eu te clamo pela minha nação, eu te clamo pelos meus amigos, eu te clamo pela minha família, eu te clamo por todos que me pedem oração. Eu entrego cada um, como eu já fiz na oração anterior. Eu te devolvo agora mais uma vez o meu pedido por todas essas vidas, em nome de Jesus, o teu filho, porque santo és, glorioso és, lindo és, poderoso és, e eu só tenho a te agradecer, meu Pai.